A gente sempre ouve que precisa seguir a lei, né? Mas de onde ela vem, de verdade? A resposta, olha, não está em um lugar só não. É como um rio que tem várias nascentes. Vamos descobrir juntos quais são elas? Pois é, essa pergunta é o nosso ponto de partida. Não tem uma resposta única e simples. Na verdade, é um ecossistema, sabe? Super complexo e fascinante. A ideia aqui é a gente explorar as várias fontes que juntas formam o grande rio que é o direito. Então, esse aqui é o nosso roteiro. A gente vai começar lá nas origens, depois mergulhar na lei escrita, que é a mais famosa. Daí a gente vai ver as regras não oficiais, o poder que os tribunais têm, os princípios que estão por trás de tudo e, por fim, quem são os grandes influenciadores. Vamos lá. Antes de qualquer coisa, a gente precisa entender uma ideia-chave que basicamente abre as portas para a gente entender todo o resto. É a diferença entre o motivo de uma lei existir e a forma como ela realmente ganha vida no mundo real. Pensa assim, ó. As fontes materiais são os ingredientes de uma receita. São os fatores sociais, uma crise econômica, uma nova tecnologia, um anseio por justiça. É o porquê da lei. Já as fontes formais são a receita em si, o passo a passo oficial que transforma esses ingredientes numa regra que vale para todo mundo. É o como. Em sistemas como o do Brasil, que a gente chama de civil law, a fonte formal mais poderosa, a mais visível de todas, é sem dúvida a legislação, ou seja, a boa e velha lei escrita. E esse artigo da Constituição é o coração de tudo. Ele basicamente diz que só a lei, preto no branco, pode criar obrigações para a gente. Isso é o que chamam de princípio da legalidade, na sua forma mais pura. É o poder da palavra escrita oficial. Mas como uma lei nasce? Ela tem uma jornada, um caminho a percorrer. Começa com uma ideia, a tal da iniciativa. Depois, vai para o calor do debate, para a discussão, e aí vem o momento da verdade, a votação. Se passar, ainda precisa do ok do Poder Executivo, que é a sanção. Por fim, a existência dela é confirmada oficialmente e ela é publicada para todo mundo saber. Só aí é que ela está valendo. E um detalhe fundamental: nem toda lei é igual. Pensa numa pirâmide. Lá no topo, intocável, está a Constituição. Abaixo dela vem todas as outras normas. E a regra é clara: nada que está na base pode ir contra o que está no topo. Simples assim. Tá, mas e quando a lei não fala nada sobre um assunto? Ou quando o texto é meio vago? O sistema jurídico simplesmente trava? A resposta é não, e é aí que outras fontes entram em campo. E aqui entra o costume. Para ele existir, precisa de duas coisas. Primeiro, o uso, que é todo mundo fazendo a mesma coisa do mesmo jeito por muito tempo. E segundo, a convicção de que aquilo é o certo, de que é necessário. É como se fosse uma lei que nasce direto da prática da sociedade. E esse costume pode se relacionar com a lei de três jeitos. O secundum legem é quando a própria lei fala, olha, nesse caso, siga o costume. O mais importante, talvez, seja o prater legem, que age nos vazios, sabe? Onde a lei não diz nada, ele preenche a lacuna. E por fim, tem o contra legem, que bate de frente com a lei. Esse geralmente não é aceito, porque a lei escrita costuma ter mais força. Agora, não é só a sociedade que cria direito. Os próprios juízes, ao decidirem os casos, também fazem isso. As decisões deles, quando se repetem, dão origem a uma outra fonte de direito superpoderosa. Para a gente entender bem o poder disso, vale comparar rapidinho. Em países como Estados Unidos e Reino Unido, a decisão de um juiz pode literalmente criar uma lei nova. No Brasil, o sistema é um pouco diferente. A lei escrita ainda é a estrela principal, mas as decisões repetidas dos tribunais, a tal da jurisprudência, são essenciais para dizer o que aquela lei significa na prática. Então, o ponto crucial é este: jurisprudência não é uma decisão isolada, é um padrão. É quando os tribunais várias e várias vezes decidem casos parecidos da mesma forma. Isso cria uma previsibilidade, mostra qual é o pensamento do judiciário sobre aquele assunto. E para organizar e deixar esse pensamento bem claro para todo mundo, os tribunais criam as súmulas. São basicamente frases curtinhas, como se fossem um resumo oficial do entendimento do tribunal sobre um tema. Mas no topo dessa pirâmide de decisões estão as súmulas vinculantes do STF. E o nome já entrega tudo. Elas vinculam, elas são obrigatórias. Nesse ponto, a interpretação de um tribunal se torna tão forte quanto a própria lei para os outros juízes e para todo o governo. Ok, agora vamos mais fundo.
Por baixo das leis, das decisões, dos costumes, existe uma base que sustenta tudo isso. São os princípios. Pensa neles como o DNA do sistema jurídico. Essa distinção aqui é genial. As regras são como um interruptor de luz. Ou tá ligado, ou tá desligado. Ou se aplica, ou não se aplica. É tudo ou nada. Já os princípios funcionam como uma balança. Num caso concreto, o princípio da liberdade de expressão pode chocar com o da privacidade. O juiz vai ter que pesar os dois e ver qual tem mais peso naquela situação específica, mas nenhum dos dois deixa de existir por causa disso. E além desses grandes princípios, outras fontes dão a flexibilidade à alma para o sistema. Pensa num contrato que alguém assina. Ali, as pessoas estão criando uma lei particular entre elas. E também tem a equidade, que é tipo uma ferramenta para o juiz não deixar que a aplicação fria da lei crie uma injustiça. É um jeito de adaptar a regra geral para um caso muito específico. E, finalmente, a gente chega na última peça do nosso quebra-cabeça: os pensadores, os estudiosos que criticam, organizam e moldam o jeito como a gente entende o direito. A doutrina é basicamente o trabalho intelectual sobre o direito. São os livros, os artigos, as pesquisas que analisam as leis, as decisões, que organizam esse conhecimento todo e muitas vezes propõem novos caminhos. Agora, o pulo do gato. A doutrina não tem força de lei. Um juiz não é obrigado a seguir o que um professor escreveu. O poder dela está na persuasão, na força do argumento. As ideias dos grandes juristas acabam influenciando quem cria as leis e quem as julga, moldando o direito de uma forma indireta, mas muito, muito profunda. E assim, a grande conclusão é essa. O direito não é um livro de regras parado no tempo. É um ecossistema vivo, pulsante. A lei, o costume, as decisões dos juízes, os princípios, a doutrina, tudo isso interage o tempo todo. Se influencia, se transforma. E isso tudo nos deixa com uma pergunta final para refletir. Se o direito é essa construção tão complexa, cheia de partes, qual é o objetivo final dele? Ele é uma ferramenta para a gente alcançar um ideal de justiça? Ou, no fim do dia, ele acaba sendo só um espelho das relações de poder que já existem na sociedade? Fica aí a reflexão.